Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo no ar aqui no R-City e hoje falaremos sobre a semifinal do Campeonato Carioca. Já que não tem Paulistão, Paulistão começa só amanhã, as semifinais. Hoje falaremos um pouquinho da semifinal do estadual lá do Rio de Janeiro. Maracanã, 16 horas, Fluminense e Volta Redonda lutam por uma vaga na grande decisão do campeonato estadual. Antes de mais nada, aquele recadinho de sempre, né? Se inscreva no canal, curta o conteúdo. É muito importante esse engajamento aí de vocês para ajudar no crescimento do canal, beleza? Fluminense é a segunda partida da semifinal, a primeira foi no último final de semana, e o Fluminense perdeu para o Volta Redonda 2-1 para a equipe do Volta. Para quem não sabe, o Volta Redonda disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, obviamente, todos sabem, disputa a elite nacional. E o Fluminense marcou com o Nino. O gol de desconto da partida foi do Nino, zagueirão do Fluminense. E o Volta Redonda marcou com Pedrinho e Lelê. Lelê que já está apalavrado com o Fluminense, mas foi profissional, hein? Esse aí foi profissional, não ficou bem focado na partida e marcou contra o Fluminense, seu futuro clube, né, na sequência da temporada. E o Fluminense, para quem não conhece a regra do Campeonato Carioca, ele precisa apenas de uma simples vitória. Se ele vencer por 1-0, ele garante a classificação por ter a melhor campanha no estadual do que o Volta Redonda. O Fluminense teve a melhor campanha na primeira fase e o Volta Redonda teve a quarta melhor campanha. Então, devido a essa vantagem, o Fluminense ele tem a vantagem na igualdade do placar. Então, se o Fluminense faz 1-0, fica 2-2 no agregado e o Fluminense se garante na decisão. E o Volta Redonda, obviamente, tem a vantagem do empate. Qualquer empate, o Volta Redonda está na grande decisão. O tricolor já conquistou a Taça Guanabara contra o Flamengo, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, mas obviamente quer brigar por mais. Será o grande título até o momento na carreira do Fernando Diniz. E nem Fluminense nem Volta Redonda tem desfalques em relação à primeira partida. O Volta Redonda vem com sua força máxima para a partida de hoje. Já o Fluminense ele tem alguns desfalques, que é o zagueiro Manuel, que já não jogou na primeira partida, e o lateral esquerdo Jorge, que teve uma grave lesão, ficará um tempinho aí fora dos gramados. E o Volta Redonda ele chega com muita moral. Volta Redonda no meio da semana garantiu classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que ano passado chegou na semifinal da Sul-Americana, quartas de final da Copa do Brasil. Foi muito longe o Atlético Goianiense nas competições que disputou. Vamos lembrar também que o Atlético Goianiense foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que estava na elite até o ano passado, disputa a segunda divisão nacional, era o favorito. Em tese, foi uma zebra a vitória do Volta Redonda, foi nos pênaltis a vitória, mas garantiu a classificação para a terceira fase da competição. Volta Redonda que sempre dá trabalho no Rio de Janeiro e agora está dando trabalho aí pelo Brasil inteiro, né? Já eliminou o Dragão na segunda fase da Copa do Brasil. A vantagem para o Fluminense é que a partida foi muito desgastante para o Volta Redonda e o Fluminense focou apenas em treinamentos durante a semana. O Fluminense pensou a semana inteira nesse jogo contra o Volta Redonda. O Volta Redonda acabou tendo uma partida no meio de semana, desgasta mais, enfim, jogou em casa, mas acaba desgastando. O Fluminense acaba tendo essa vantagem contra o Volta Redonda. Tá descansado para um jogo desse tamanho, um jogo decisivo lá no Rio de Janeiro. E o retrospecto das equipes na temporada, começando pelo Fluminense, os donos da casa, o Flu ele jogou 12 partidas esse ano, todas pelo Campeonato Carioca, venceu 8, empatou 1 e perdeu 3 partidas. Isso aí é um aproveitamento de 69,44%. Então, o Fluminense tem uma campanha muito boa no estadual e, além disso, tem a melhor defesa da competição.
em 12 partidas são 4 gols sofridos. É uma média aí de 3 gols, 1 gol sofrido a cada 3 partidas. Isso aí é uma média muito interessante. E o Volta Redonda, ele jogou 14 partidas. Ele tem essas 2 partidas a mais devido às 2 fases da Copa do Brasil que o Voltaço jogou. Então são 14 jogos com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Campanha bem semelhante com a do Fluminense também, e porém o aproveitamento é um pouquinho mais baixo, 64,29%. E ao contrário do Fluminense, o Fluminense tem a melhor defesa. O Volta Redonda tem o melhor ataque da competição. Então é o melhor ataque contra a melhor defesa. Olha que duelo interessante. Então, a partida de hoje promete um ataque muito efetivo com uma defesa muito boa. E na primeira fase, como eu disse anteriormente, o Fluminense ele tem essa vantagem de igualar o resultado e garantir a classificação devido à melhor campanha. O Fluminense ele foi o líder com 25 pontos, enquanto o Volta Redonda teve a 4ª melhor campanha com 20 pontos conquistados. 5 pontinhos aí acabaram separando Fluminense de Volta Redonda. E o Fluminense tem o desfalque do William Bigode, mas ele também não estava na semifinal, como eu disse anteriormente, não tem mudanças, não tem desfalques do primeiro jogo da semifinal para esse, mas o William Bigode ele segue fora, ele que está resolvendo aqueles problemas referente às criptomoedas, aquele prejuízo milionário que, segundo ele teve, o Scarpa, o Mike, enfim, aquele golpe que os jogadores acabaram sofrendo, e ele está em São Paulo prestando esclarecimentos para a justiça. Então ele segue fora da equipe do Fluminense. Não é um jogador titular, mas é um coringuinha ali do Fernando Diniz, sempre está entrando. Então é um jogador que acaba fazendo falta. Felipe Melo, que estava de fora na primeira partida da semifinal, está de volta. Ele foi expulso contra o Flamengo no Clássico e não jogou a primeira partida da semifinal. Então agora o Pitbull está de volta, mas o Felipe Melo, assim como o William Bigode, também é um jogador para compor elenco, é um jogador reserva do Fluminense, mas pode entrar aí no decorrer da partida. E uma novidade entre os relacionados, quem está vendo esse vídeo é de São Paulo, sabe bem quem é, o John Kennedy. John Kennedy, que é cria de Xerém, da base do Fluminense, e ele se destacou demais aqui no Campeonato Paulista. Jogou na Ferroviária, eita nós, deu nó na língua aqui. Jogou na Ferroviária, marcou 6 gols, foi o vice-artilheiro na primeira fase do Campeonato Paulista, e o Fluminense decidiu dar uma nova oportunidade. Muitas equipes acabaram até sondando o John Kennedy devido à boa campanha dele no Paulista, mas o Fluminense, a princípio, vai manter o atacante de apenas 20 anos em seu elenco e estará no banco de reservas. Olha que legal. A campanha da Ferroviária não foi boa no Campeonato Paulista, mas agora ele tem chance de ser campeão carioca pelo Fluminense. Já pensou? Entra no decorrer da partida, marca um gol, tá vivendo uma boa fase. Quem sabe? Pode ser um novo coringa para o Fernando Diniz. O William não tá lá, quem sabe o John Kennedy se torna esse coringa. E outra boa notícia, aí é para os jogadores uma ótima notícia, né? O Fluminense ele quitou os salários referentes ao mês de fevereiro, eram para ser pagos no 5º dia útil de março, e o Fluminense acabou atrasando alguns dias, mas pagou nessa semana essa pendência com os atletas, um tinguazinho no bolso, rapaziada vai para o jogo mais feliz, né? E direitos de imagem, algumas premiações ainda seguem aberto, mas o que é de carteira de trabalho está quitado, o Fluminense está em dia com as pendências de CLT. Então é importante para o clube, importante para os jogadores, mas ainda tem essas pendências aí que são por fora, né? E o Fluminense, o retrospecto entre Flu e Volta Redonda são de 72 partidas em toda a história, com 47 vitórias do Flu, 10 empates e 15 vitórias do Volta Redonda. É uma sacolada do Fluminense. Mas olha esse retrospecto. Aí vamos falar de um retrospecto recente. São 2 partidas que Volta Redonda e Fluminense jogaram nessa temporada. O Voltaço venceu as 2. Então, olha aí como tá o Volta Redonda nessa temporada. Não tá dando chances para o Flu. Será que teremos uma zebra na final do Carioca?
Parece que o treinador do Volta Redonda entendeu o estilo de jogo do Fernando Diniz e está dando muito trabalho pro professor do Flu. E em 2012, a última decisão, o último jogo decisivo entre as equipes foi em 2012. E as equipes elas se enfrentaram na final da Taça Guanabara. O Fluminense levou a melhor, garantiu o título da Taça Guanabara, vencendo por 2-0. O Flu venceu com gols de Fábio e Araújo. Então é um confronto bem equilibrado. A gente falou do retrospecto durante a primeira fase da competição. É uma diferença apenas de 5 pontos do Fluminense, que foi líder, para o Volta Redonda, que foi quarto colocado. Tá tudo muito equilibrado. O Volta Redonda está com uma equipe encaixadinha, uma equipe que está bem na Copa do Brasil. Acho até que esse desgaste de ter jogado no meio da semana pode até atrapalhar um pouquinho o Volta Redonda e pode ser um fator positivo para o Fluminense, mas a certeza é que será um jogaço, um bom jogo de futebol na tarde desse sábado no Maracanã. Maracanã que promete estar lotado, 40 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e tudo indica que o Maracanã terá ao menos 50 mil torcedores. Maracanã vai estar bem bonito na tarde de hoje. E o provável Fluminense, a provável escalação para hoje é com Fábio, Samuel Xavier, Nino e David Braz e Alexander. Na meiuca, André, Martinelli e Ganso. E o trio de ataque com Arias, Cano e Queno. Bom time do Fluminense, o time titular do Fluminense que jogou a semifinal, não tem mudança alguma. E é um bom time, é um time que eu acho que vai dar trabalho até no Campeonato Brasileiro, é um time que tem potencial para ir longe nas competições que vai disputar nessa temporada. Vamos ver se esses problemas extracampo, como eu disse, atraso de salários, se isso não vai acabar atrapalhando o elenco de alguma forma. A gente sabe que isso acaba afetando muito. E o provável Volta Redonda é com Vinícius, Wellington Silva, Alix, Sandro Silva e Ricardo Senna. Na meiuca, Bruno Barra, Dudu, Luciano Naninho, Luizinho e Pedrinho. E o isolado no ataque, um meio-campo bem povoado do Volta Redonda, e isolado no ataque, Lelê, o nome do Campeonato Carioca, grande revelação do Campeonato Carioca, já jogador do Fluminense. Mas marcou no primeiro jogo contra o Flu. Não quer saber, não, que já está palavrado com o Fluminense. Tá sendo muito profissional pelo Volta Redonda. Então, é uma partida equilibrada, como eu disse anteriormente. É sempre bom focar nisso, que é uma partida muito difícil, tendo em vista até do primeiro resultado, no primeiro jogo, vitória do Volta Redonda jogando no Raulino de Oliveira. Mas eu acho que esse lance de ter jogado no meio da semana uma partida decisiva, uma partida que exige muito dos atletas, é um jogo único, aquele jogo é o jogo da vida para os jogadores, principalmente para uma equipe como Volta Redonda, garantir uma classificação contra uma equipe como o Atlético Goianiense, que sempre está figurando numa Série A, uma das principais equipes do futebol brasileiro. Então é muito importante essa classificação para o Volta Redonda. E o Fluminense teve um bom tempo para treinar, teve 7 dias aí para se preparar para o jogo decisivo. O Volta Redonda não teve todo esse tempo. E o Fluminense ele tem a vantagem de jogar por um golzinho. Venceu por 1-0, garante a classificação. Obviamente, o time do Fluminense é um time mais qualificado do que o próprio Volta Redonda. O Volta Redonda está bem encaixadinho, é um bom time. Mas o Fluminense, no meu ponto de vista, é um time mais técnico, um time muito bem treinado, tem que dizer isso também, pelo Fernando Diniz, uma ótima equipe. E eu acredito que hoje o Fluminense é favorito para garantir essa classificação. Mesmo com a derrota, mesmo pensando que o Volta Redonda não é um time que vai jogar com a bunda ali dentro da área, com a bunda na trave, e não vai deixar e não vai querer jogar, vai abdicar do jogo. Eu acho que o Volta Redonda vai jogar, vai acabar cedendo espaços, principalmente pelos lados de campo. Acredito que o Volta Redonda vai dar muito espaço. E tem o Queno e o John Arias, jogadores velozes, jogadores muito técnicos, e o Cano ali dentro da área, que se uma bola pinga ali é caixa, não tem jeito. O cara é matador, joga muito. Então acho que o Fluminense ele leva essa classificação para a decisão do Campeonato Carioca.
devido ao cansaço do Volta Redonda, devido à partida desgastante no meio da semana e o Fluminense ter tido essa folga, e também pelo nível técnico de Fluminense e Volta Redonda. Acho que o Fluminense tem mais jogadores ali para tirar uma jogada da cartola, para definir uma partida numa jogada individual. Então o Flu é favorito para esse confronto, mas acho que é uma partida bem difícil. Eu acho que o Fluminense ele vai garantir a classificação com a vantagem de ter tido a melhor campanha. Acho que não vai ser um placar elástico, vai ser 1-0, 2-1, um jogo bem difícil. E você, qual que é a sua opinião para o jogo de hoje na semifinal do Campeonato Carioca? Comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal, dê essa moral para o R-City. 500 inscritos já, muito obrigado a todos, mas estamos em busca de mais, tá bom? Muito obrigado, grande abraço e um ótimo final de semana. Tamo junto!